Sabe, quando a gente pensa em cidadania, a primeira coisa que vem à mente é o quê? Passaporte, né? Lugar onde a gente nasceu ou um conjunto de direitos. Mas e se a definição mais poderosa, mais radical de cidadania viesse não de uma Constituição moderna, mas de uma carta escrita há quase 2000 anos, de dentro de uma prisão? Vamos mergulhar numa ideia antiga que desafia, olha, praticamente tudo que a gente pensa sobre o que é pertencer. Então, para começar essa nossa análise, vamos partir de uma pergunta que é bem fundamental. Uma pergunta que molda as nossas sociedades e, no fundo, define as nossas vidas. Afinal, o que é que faz de alguém um cidadão? É só um papel? Um documento? O lugar onde a pessoa nasceu? Ou será que tem algo muito mais profundo aí? Essa é uma questão que vai direto ao coração de como a gente se organiza e vive em comunidade. Hoje em dia, a gente costuma ver a cidadania quase como um contrato, né? De um lado estão os direitos e privilégios, o direito de votar, a liberdade, acesso à saúde, educação. Do outro lado, os deveres e responsabilidades, pagar impostos, obedecer às leis, mas nesse equilíbrio sempre existe uma tensão, não é mesmo? Onde é que termina o meu direito e começa o meu dever com o resto da comunidade? E essa tensão, olha, não é de hoje não. Para a gente entender isso melhor, a gente precisa fazer uma viagem no tempo para um lugar e uma época em que ser cidadão significava algo, nossa, drasticamente diferente. E essa nossa viagem no tempo nos leva direto para o coração do Império Romano. A gente precisa entender o que cidadania significava no mundo do apóstolo Paulo. Vamos situar aqui. A cidade de Filipos era um lugar fascinante, uma colônia romana, mas com uma herança grega muito forte. Então, era tipo uma encruzilhada cultural, sabe? Um lugar onde o jeito grego e o jeito romano de pensar sobre cidadania batiam de frente. Isso criava um ambiente social bem complexo, cheio de camadas. Para os gregos, ser cidadão era fazer parte de um clube, e um clube bem exclusivo. A participação era ativa, exigente, mas só para uma elite. Apenas homens livres, nascidos em Atenas, de pais atenienses. Mulheres, escravos, estrangeiros, todo mundo de fora. E o mais interessante, participar da vida pública não era uma escolha, era um dever moral. Agora, no mundo romano, a história era outra. A cidadania era, acima de tudo, um símbolo de status, um privilégio que dava um monte de vantagens. A sociedade era dividida, ou se era cidadão ou não. E para aquela população de Filipos, conseguir a cidadania romana era o grande objetivo de vida. Era menos sobre participar e mais sobre qual era o seu lugar na escada social. Ok, então a gente tem esse cenário. Um mundo totalmente obcecado por status, por hierarquia, por quem é cidadão e quem não é. E é no meio disso tudo que chega uma carta que começa de um jeito que para eles foi absolutamente chocante. Pensa bem, o autor da carta, Paulo, era um cidadão romano. O que todo mundo esperaria? Que ele chegasse usando essa autoridade, né? Eu, Paulo, cidadão romano, seria a forma lógica de conseguir a atenção deles. Mas não é isso que ele faz. Em vez disso, ele se apresenta assim: Paulo e Timóteo, escravos de Jesus Cristo. Escravos, doulos em grego. Para um público que vivia e respirava status, essa era a palavra mais baixa, mais humilhante que existia. É uma abertura que foi feita para chocar mesmo, para virar de cabeça para baixo toda a lógica social daquela gente. E essa abertura, essa pancada inicial, é ela que prepara o terreno para uma redefinição completa do que é ser um cidadão. E o alicerce dessa nova cidadania é algo radicalmente diferente. Um tipo de amor chamado agapau. Não é o amor de amigo que espera algo em troca. Não. É um amor altruísta, que se doa, que foca totalmente no outro, sem esperar nada de volta. É uma base completamente nova. E Paulo não joga essa ideia toda de uma vez. Ele vai construindo, sabe, passo a passo. Primeiro, começa com a humildade, se ver como servo. Segundo, agir com esse amor agapau, colocando o interesse dos outros na frente. Terceiro, viver publicamente de um jeito digno dessa nova lealdade. E por fim, o quarto passo, entender que o verdadeiro lar, a cidadania principal, não é daqui. E aqui tem um detalhe genial. Ele usa uma palavra que todo mundo ali conhecia, politeumai. É uma palavra política que significa literalmente viver como cidadão. Mas o que ele faz? Ele pega essa palavra e a conecta com o Evangelho. Basicamente, ele está dizendo o jeito que vocês exercem sua cidadania no dia a dia tem que ser um reflexo de suas crenças. E aí, a gente chega no clímax do argumento.
Ele solta a frase: a nossa cidadania, politeuma, porém, está nos céus. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, essa palavra específica, politeuma, aparece só essa vez em todo o Novo Testamento. É um momento único. Ele está dizendo de forma bem clara: a lealdade de vocês mudou de endereço. Não é mais Roma. Tudo isso é fascinante, uma ideia incrível. Mas a grande pergunta é, tá, e daí? O que essa redefinição de 2000 anos atrás tem a ver com o nosso mundo, hoje? Bom, esse texto antigo nos dá uma contraproposta poderosa para as tensões modernas. De um lado, o modelo romano, focado em status, em direitos, em o que eu ganho com isso. Do outro, o modelo que Paulo propõe, focado em serviço, em humildade, no que se pode doar. Ele inverte totalmente a lógica, tirando o foco dos direitos individuais e colocando na responsabilidade coletiva. E o mais importante, para ele, essa cidadania não é só uma ideia bonita, uma coisa abstrata. É prática. É algo que se faz repetidamente todo dia. Não é algo em que apenas se acredita, é algo que se vive. O jeito que agimos em público, com honestidade, honra, justiça, se torna a prova da nossa verdadeira cidadania. E isso nos deixa com um questionamento, um desafio, na verdade. E se a gente definisse cidadania não pelo lugar de onde a pessoa vem, mas por como ela serve aos outros? E se a contribuição para a comunidade valesse mais do que o passaporte? É uma ideia de quase 2 milênios, mas que, quem sabe, nunca foi tão necessária quanto agora.